Noite. Valeu, Ronaldo, muito obrigado para você, boa noite para você de casa, seja bem-vindo, fique com a gente aqui no Jornal da Cidade, boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, boa noite também para você. Hoje, 7 de abril, para nós do Grupo Cidade de Comunicação, uma data especial, dia do... Jornalista, parabéns para todos nós, parabéns para todo mundo aqui da nossa redação e você que está acostumado a nos ver sempre na frente das câmeras, vai saber hoje o que acontece nos bastidores da nossa profissão. As histórias vividas na busca pela notícia estarão na série Profissão Jornalista, que começa agora e será veiculada sempre nos intervalos da nossa programação. O primeiro depoimento é de uma figura que você está acostumado a encontrar nas reportagens e também nos links aqui do Jornal da Cidade, Elmar Lima, que vai nos contar a experiência na cobertura do desabamento do edifício Andréa. Foi um dia muito difícil. O meu telefone toca e é o meu chefe. Cara, eu preciso que você venha para a TV agora. Aconteceu uma catástrofe. O prédio caiu, pessoas morreram e pessoas estavam vivas. E a gente precisava conter as emoções, discernir até que ponto era a pessoa e até que ponto era o jornalista. Pessoalmente, você quer esquecer. Eu sou Elmar Lima, eu sou jornalista. Um grande jornalista. Outras histórias teremos aqui, então, ao longo dos próximos dias. Bom, agora você, que pega ônibus, se sente seguro durante a viagem? Já presenciou algum crime dentro do coletivo? Somente entre janeiro e fevereiro deste ano, o Ceará registrou 806 assaltos e furtos a ônibus. Em 270 casos, as vítimas eram os passageiros. Bem, apesar do número ser expressivo, a Secretaria da Segurança Pública diz que as ocorrências caíram em comparação com o mesmo período de anos anteriores. Fabiano convive diariamente com o risco de roubos e furtos dentro do coletivo. Como é motorista, se sente mais exposto à ação dos bandidos. Quando passa pelas abordagens da polícia, tem mais tranquilidade para seguir viagem. Se tivesse toda a vida isso aí era muito bom pra gente, viu? Porque raramente acontece assalto dentro dessa linha aqui da 355. Os números divulgados pela Segurança Pública do Estado referentes aos 2 primeiros meses de 2022 apontam 536 roubos e 270 furtos em coletivos. E os crimes nos ônibus não pararam por aí. Os casos referentes ao mês de março ainda não foram divulgados, mas nossas equipes flagraram algumas dessas ocorrências. Um dos casos mais violentos registrado nos últimos dias aconteceu aqui na Avenida Alberto Craveiro, no bairro Castelão. 2 homens tentaram invadir um ônibus. O motorista arrancou com o veículo e os criminosos atiraram. Um passageiro que estava próximo à janela foi atingido pelos disparos e foi parar na emergência hospitalar. Nem a própria polícia se livra da ação dos bandidos. No dia 24 de março, um cabo da PM foi esfaqueado e teve a arma roubada por criminosos dentro de um ônibus no bairro Antônio Bezerra. Apesar disso, as estatísticas apontam redução da violência dentro dos ônibus, táxis e veículos de aplicativo. Segundo a polícia, resultado da operação Passageiro Seguro. Nós estamos aí com uma redução de quase 22%, com um comparativo aí do ano de 2020 para 2022. Importante também nessa tomada estratégica de operação é que não só se limita a abordagem a coletivos, mas também ao patrulhamento nos principais corredores e terminais. Veja agora os outros destaques do dia. Iraniano Farhad Mavizi, líder de grupo de extermínio no Ceará, é condenado a 17 anos de prisão. Alunos usam guarda-chuva em ônibus escolar de Ubajara por causa das goteiras. E o posto de combustível que vendeu gasolina a preço de custo, em protesto contra a alta repassada pelas distribuidoras. O trânsito caótico no entorno da Arena Castelão nesta estreia do Fortaleza na Libertadores. E o troca-troca de partidos antes das eleições 2022 ficou acima da média na Câmara de Vereadores de Fortaleza. A edição desta quinta-feira já está no ar. Um posto de combustíveis de Juazeiro do Norte, no Cariri, decidiu hoje vender o litro da gasolina a preço de custo.
O valor que recebeu da distribuidora foi direto ali para as bombas, sem contar inclusive com despesas como desperdício no transporte e também a evaporização ou os impostos. Nada, preço de custo mesmo. Pois é, o empresário fez isso como forma de protesto, para mostrar para os clientes quem tem a culpa da alta da gasolina que a gente paga. E aí, você imagina de quanto foi o desconto dado no dia de hoje? Veja na reportagem de Hugo de Leon. A fila de carros e motos foi superior a 1 quilômetro. A notícia da gasolina mais barata levou muitos motoristas e motociclistas até o posto de combustíveis. O Everton foi o primeiro da fila. Ele chegou antes da meia-noite e passou a madrugada para abastecer com gasolina a R$ 6,75. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena, porque não é fácil passar a noite aqui esperando, sair sem abastecer. Então, só sai daqui agora quando abastecer a moto. Mas o desconto não foi como o esperado. Nas bombas deste posto, o litro da gasolina saiu somente 64 centavos mais barato do que em outros estabelecimentos da região. O principal objetivo da promoção foi levar o consumidor a refletir sobre os preços dos combustíveis. Para o Davi, dono do posto, o combustível comprado por ele a R$ 6,75 é vendido a R$ 7,39. A margem é pouco menos de 10%, que depois dos impostos, desperdício no transporte e evaporação e despesas fixas como pagamento de funcionários, eletricidade e outros gastos, restam apenas 2,5% de lucro. Em cada litro de gasolina, 18 centavos. Eu quis mostrar a realidade aqui do nosso posto para a população, para ela, munida de informação, entender como é que acontece a precificação e visualizar nos outros postos se ela está pagando um valor justo, se ela está pagando um valor alto, exagerado ou um valor muito abaixo do mercado que também não se justifica. Se está ruim para o empresário, imagina para os consumidores como o Osmar. O motorista de aplicativo chegou às 5 da manhã e no final constatou que todo o sacrifício não valeu a pena. A gente gastou combustível para vir, vai gastar para voltar e no final das contas o que a gente vai ganhar aqui de desconto não vai compensar o gasto que a gente teve. Com um limite máximo de R$ 150 de combustível por carro, quem abasteceu economizou pouco mais de R$ 14. O Cícero chegou cedo, ficou 1 hora na fila, mas decidiu ir embora sem abastecer. Passei mais de hora na fila, ainda estou na metade da fila. Aí eu fiz a conta aqui, dá R$ 8 de desconto, que só coloca 150. 150 dá uns R$ 8 de desconto que eu ganho só. Aí não compensa ficar, não. Já pensou? E olhem, o Ubajara, na Serra da Ibiapaba, tem aluno usando guarda-chuva dentro do ônibus que faz o transporte para as faculdades de Sobral. E por quê? Porque está chovendo dentro dos coletivos. Olha essa imagem. São 3 ônibus ao todo e todos estão na mesma situação. Não adianta entrar para se livrar da chuva não, viu? Olha só isso. É tanta goteira que se o passageiro não abre o guarda-chuva, vai chegar na aula todo molhado. E aí, essa foi a única saída encontrada por eles, né? A Secretaria de Educação de Ubajara foi procurada por nossa produção e disse que esses veículos são provisórios, mas também não informou quando eles serão trocados. E uma mulher morreu afogada ao tentar atravessar uma passagem molhada na região norte do estado. Jonas Deisson tem mais informações. No início da noite dessa quarta-feira, uma senhora identificada como Maria do Carmo, de 54 anos, foi arrastada pelas águas ao tentar fazer a travessia em um rio, na localidade de Sítio Verdes, que fica localizado na zona rural da cidade do Graça, na região norte do estado do Ceará. De imediato, moradores da comunidade deram início às buscas, mas somente na manhã desta quinta-feira o corpo da mulher foi encontrado, mas infelizmente sem vida. O IML foi acionado e o corpo foi encaminhado para a Perforce da cidade de Sobral. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Tem deixado muitos buracos pelo caminho. O asfalto está cedendo pela cidade toda e o motorista menos atento acaba caindo mesmo. Além do prejuízo, há o risco de acidente, né? Quer ver só um exemplo disso? Eu vou chamar agora a Emanuela Braga, ao vivo. Ela está numa região muito movimentada da nossa capital e ao lado de uma cratera enorme. Né, Manu? Boa noite para você.
Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Isso mesmo. Olha, essa cratera está aqui do meu lado, exatamente na rua Manuel Jesuíno. Nós estamos no bairro Varjota. E segundo os moradores, já faz 2 dias que ela foi aberta, né? E vocês veem aí a profundidade que tem esse buraco. Olha, o risco, gente, de um veículo cair aqui é muito grande. Nós estamos, Bianca, a 300 metros do meu lado direito de uma outra cratera que foi formada depois que o asfalto cedeu. E mais um pouco à frente, nós temos, inclusive, uma outra sinalização, olha, porque ali tem também um outro buraco. A gente tem que falar para vocês que a rua Coronel Manuel Jesuíno, ela dá direto na Avenida Beira-Mar, é uma rua extremamente importante do polo gastronômico aqui do bairro Varjota. Ou seja, é uma rua de um fluxo intenso e que está vendo, né, o asfalto ceder em vários pontos aqui desse trecho. Os moradores têm pedido aí providências de maneira constante para esses problemas, mas o que eles estão vendo é as obras abrirem em um canto, fechar em outro e os buracos ficam só abrindo e os moradores ficam tendo aí parte da via interditada. Bianca? Ok, Manelo, obrigado pelas informações. E tem mais buraco desses assim que colocam o trânsito em risco no centro de Fortaleza. Está bem no cruzamento da Avenida Domingos Olímpio com a Rua Padre Mororó. E não é de agora não, das últimas chuvas. Os moradores dizem que a cratera começou a abrir faz 1 mês. Para evitar acidentes, eles sinalizaram o buraco com tábuas de madeira, como você está vendo aí. Ele é de responsabilidade da CAGES, que garantiu já está solucionando o problema junto às equipes técnicas. Diz também que hoje sinalizou corretamente a cratera. Uma cratera, de fato, né? Enorme esse buraco. Olha só o risco porque passam, né, os motoristas por ali. Bom, e para minimizar os transtornos que a chuva traz aqui em Fortaleza, existem ações preventivas, como limpeza de canais, de lagoas e também das bocas de lobo. Mas esse é o papel da prefeitura, porque a população também precisa contribuir. Todos os anos, no período chuvoso, problemas como alagamentos são registrados em Fortaleza, em diversos pontos da capital. Locais próximos a canais e lagoas são os mais atingidos. A origem do problema muitas vezes é o lixo descartado de forma irregular e que acaba alcançando bueiros, canais e lagoas. Sem ter por onde escoar, a água transborda, invade casas e deixa ruas intransitáveis. Desde novembro do ano passado, equipes da prefeitura vêm realizando o trabalho mais intenso na limpeza desses espaços. Até agora, 110 canais da cidade passaram por serviços de limpeza, além de lagoas e 2.300 bocas de lobo. Desses locais foram retirados cerca de 31 mil toneladas de resíduos. Esse trabalho ajuda no escoamento da água e evita transtornos como alagamentos. Quando chega na quadra chuvosa, nós intensificamos quantidade e equipes para fazer o trabalho mais rápido. Depois dos canais, a gente continua limpando as lagoas. Entulhos, lixo, vegetação que cresce nesses locais são retirados periodicamente. A população pode e deve colaborar com as ações de limpeza. Devido ao lixo jogado pela população nas pontes, então nós estamos fazendo novamente um repasse para retirar esse material que é jogado nessas áreas. Olha, desde 13h, agentes da AMC desenvolvem um esquema especial de trânsito nas ruas do entorno da Arena Castelão. Isso para a estreia do Fortaleza na Libertadores contra o Colo-Colo. A bola já está rolando no gramado. E será que o engarrafamento pelo menos diminuiu ali pela região? O Ricardo Lima está lá ao vivo, vai nos mostrar para a gente. Ricardo, você teve dificuldade em chegar até aí? Boa noite. Muita, viu? Bastante. Boa noite para você, boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade. A gente levou quase 1h30 para chegar aqui no estádio, lá do centro de Fortaleza. Hoje é um jogo histórico para o time do Fortaleza. O time faz a sua primeira partida em uma competição de Taça Libertadores da América, que é a principal competição sul-americana. O jogo ainda está empatado em 0-0. O Fortaleza domina as ações, mas quase tomou um gol agora há pouco. Nesse momento a gente está ouvindo inclusive um barulho ensurdecedor da torcida. Não fosse o zagueiro Benevenuto, o Fortaleza já estaria atrás do resultado. Mas o time chegou embalado nesta competição. Nesse ano foram 16 jogos, o time ganhou
11 e empatou 5, vem embalado também pela vitória na Copa do Nordeste contra o Sport, e a torcida é só motivação no jogo de hoje aqui. Mais de 50 mil torcedores lotaram o Castelão para a partida de hoje. A cada lance a gente ouve esse barulho ensurdecedor aqui atrás, e a gente vai continuar acompanhando aqui o desdobrar desse jogo. Bianca e Alexandre. Ok, Ricardo. E qualquer novidade no placar, a gente avisa você, nosso telespectador. E o Camisa 8 de hoje, o tema é o Ceará. Parte da torcida alvinegra anda meio insatisfeita com a diretoria do clube. E aí, Gomes Farias, tá na hora de trocar? Alô, boa noite. A gente tem percebido um pouco de beicinho, um pouco de raiva da torcida do Ceará. Eu vejo o seguinte, olha, o Ceará é um bom time, é um time igual a quase todos os times do Brasil, com algumas exceções, até a entrada da área. Isso é inquestionável, boa defesa, bom meio campo. Agora, quando chega na hora de fazer o gol, que é a hora mais importante, evidentemente, aí o Ceará falha. Isso é também uma realidade. Mas a briga é que eu acho que não leva a nada. Tem muita gente querendo, por exemplo, no dia do aniversário do presidente Robinson de Castro, um ouvinte entrou no ar e disse: rapaz, parabéns ao presidente do Ceará, agora ele podia nos dar um presente maravilhoso. E eu perguntei o que era, largar o Ceará. Pelo amor de Deus, meus amigos, olha, lá na minha terra tem um adágio, aqui também, um adágio popular que diz: não devemos trocar o certo pelo duvidoso. Porque vem dando certo desde a época, Evandro Leitão, que fez aquela metamorfose no Ceará, passando às mãos do atual presidente Robinson de Castro, e vem dando certo. Então, eu acho que não se deve trocar o certo pelo duvidoso. Não vem dando certo, o time não continua na Série A. Tudo bem que está perdendo mesmo muitos títulos e tal, mas o importante mesmo é o Campeonato Brasileiro. A nossa sugestão é que a torcida se una, apoie a diretoria e espere bons resultados no Campeonato Brasileiro, que começa sábado. Ainda hoje, iraniano Farhad Marvizi é condenado a 17 anos de prisão. Já no próximo bloco, o alerta de profissionais neste Dia Mundial de Combate ao Bullying.
10 vereadores de Fortaleza mudaram de partido agora, já de olho em outubro, quando serão realizadas as eleições 2022. O número ficou acima da média dos anos anteriores. Apesar de não serem beneficiados com a janela partidária, os vereadores de Fortaleza se mobilizaram para entrar em novas siglas. Para deixar um partido em direção ao outro, é preciso uma carta de anuência, ou seja, a permissão do partido para que eles não percam um mandato. E foi assim que a vereadora Cláudia Gomes deixou o Democratas para se juntar ao PSDB. Isso só ocorreu porque o Democratas e o PSL se juntaram para formar o superpartido União Brasil. Eu me senti assim incomodada pelo fato dessa fusão ter acontecido e o cenário político, né? A direção política, as ideologias políticas, elas foram alteradas. Visando as eleições deste ano, cerca de 20% dos parlamentares aqui da Câmara Municipal de Fortaleza trocaram de partido. Destaque para o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que agora tem a segunda maior bancada da casa, com 5 parlamentares. Pelo menos 3 deles estudam disputar uma vaga para deputado estadual ou federal. É o caso de Ana Aracapé, que analisa junto com sua base a possibilidade de tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará. Eu preciso ainda me reunir com a base, com toda a base ainda, para que eu possa decidir como vamos ficar. No PL, além de Ana Aracapé, Carmelo Neto e Inspetor Alberto devem disputar as eleições deste ano. Falta decidir-se para o Legislativo estadual ou federal. Já no PSDB, Cláudia Gomes já se diz pré-candidata a deputada com o apoio do partido, que agora faz parte da base aliada do governo estadual. Ainda estamos analisando, de acordo com a decisão também partidária, qual vai ser aí o meu futuro. A expectativa é que Julierme Sena, do PROS, Priscila Costa, do PSC e Ronaldo Martins, do Republicanos, tentem vaga na Câmara Federal. Já Antônio Henrique, Eupídio Nogueira, Adail Júnior e enfermeira Ana Paula, todos do PDT, além de Guilherme Sampaio, do PT, Michel Lins, do Cidadania, Márcio Cruz, do PROS e Adriana Jerônimo, do PSOL, devem disputar uma vaga para deputado estadual. Na última semana eu apresentei que estou pré-candidata a deputada estadual nessa nova empreitada, mas o projeto coletivo ele não acaba. Bem, antes a gente seguir com o jornal, vamos atualizar o placar da Arena Castelão. Nesse momento, Colo-Colo 1-0 sobre Fortaleza. E com a renúncia de Camilo Santana, Isolda Sela tornou-se a primeira mulher governadora do Ceará, um fato histórico. Nesta semana, ela recebeu a repórter Natália Campos para falar sobre as expectativas à frente do Executivo Estadual. Você confere alguns trechos agora no JC e o conteúdo completo está no QR Code, vai ficar aqui no cantinho da tela. A educação vem sendo, no nosso governo, e já há alguns anos, né, no Ceará, uma prioridade. Uma prioridade porque é exatamente a educação que é um dos pilares que sustenta as mudanças, as transformações que todos nós desejamos. Para nós termos um Ceará mais desenvolvido e principalmente com mais oportunidades, com mais justiça social, né, que as pessoas possam ter realmente seus projetos de vida com muito mais perspectiva de realização, é preciso ter uma educação boa, é preciso ter uma escola boa. O governo tem tido realmente uma pauta muito forte relacionada aos concursos públicos. Nós temos aí marcas de superação, tanto na segurança, na educação, em todas as áreas praticamente do Estado. Uma dos compromissos vem sendo o fortalecimento do pessoal, tanto com relação ao quantitativo, como também as melhorias possíveis e demandadas pelas categorias. Nós temos, inclusive, um concurso em andamento para as universidades estaduais. Nós vamos ter, agora em breve, a conclusão e a possível chamada de 3.000 novos profissionais para a Polícia Militar. Nós temos esse problema gravíssimo
relacionada ao tráfico de drogas, que contamina, que compromete essa condição no nosso país como um todo. Infelizmente, da parte do governo federal, nós não temos a devida atenção e a devida força nesse enfrentamento, porque é da competência do governo federal. Estados e municípios ficam lidando com essa insuficiência e procurando, claro, fazer aquilo que está sob o nosso comando, a nossa condição, para minimizar, e temos feito isso. O fortalecimento dessa ação relacionada à mulher, a protegê-la melhor e a dar um melhor encaminhamento para aquelas que sofrem esse tipo de problema é um compromisso do governo. Como você falou, foi entregue recentemente o governo se comprometeu com a implantação de casas da mulher cearense, baseado no nosso modelo aqui de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Fortaleza, que tem um serviço interdisciplinar, intersetorial, estão todos os responsáveis para lidar e ajudar a resolver o problema ali dentro, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a Polícia Civil e, além disso, os setores de retaguarda social, para procurar apoiar aquelas mulheres que precisam além da questão da segurança e justiça, precisam do apoio social para se reorganizar na vida. São notícias animadoras. Inclusive, uma delas é o percentual de crescimento do PIB cearense, que superou a média nacional, superou em praticamente 2 pontos a média nacional, que são sinais de um esforço, de um engajamento dos setores produtivos, da capacidade criativa de renovação do povo cearense e também da ação do governo, tentando sempre incentivar, apoiar, atrair a presença de investimentos aqui. Nós temos essa organização e essa dinâmica dos hubs em algumas das áreas, que são muito importantes para tornar esse espaço nosso mais atrativo, mais vigoroso do ponto de vista da economia, porque isso é fundamental, é uma economia vigorosa que vai realmente garantir oportunidade para as pessoas. E estaremos em breve, inclusive, com uma ação voltada exatamente para um foco muito, que pretendemos seja muito potente com relação à formação de capital humano na área de TI, por exemplo. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying, tratado por alguns como uma brincadeira de mau gosto, mas que, para quem sofre, pode deixar marcas eternas. Nas escolas, onde o ambiente é mais favorável, a atenção deve ser redobrada. Professores e pais devem intervir assim que qualquer sinal aparecer. Luiz tem 10 anos e desde cedo foi ensinado que o bullying não é uma coisa legal. Como um bom aluno, ele sabe bem o significado desta palavra. Eu acho que ele é um assunto muito importante para a sociedade, porque isso pode machucar alguém, Pode ferir alguém. Já com o Caleb, a situação foi vivenciada de perto. Por ter sofrido na pele, ele sabe o quanto o bullying pode prejudicar o desenvolvimento do aluno. Às vezes o bullying não é só pela aparência, mas a pessoa ela se sente assim, menosprezada, ameaçada pela outra pessoa e faz de tudo para diminuir aquela pessoa. Criado no dia 7 de abril de 2016, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola foi instituído para chamar atenção aos problemas causados por esse tipo de ação. O sargento Samuel Teixeira é representante do Serviço de Apoio Educacional e Psicossocial do Colégio da Polícia Militar do Estado. Ele ressalta que este é um trabalho preventivo. O trabalho de prevenção ao bullying ele se dá desde o ingresso do aluno no colégio com a semana de adaptação, em que os alunos novatos, para evitar que eles tenham dificuldade de adaptação, se sintam rejeitados, a gente faz um acolhimento para abrir o canal de comunicação com os alunos. Samuel explica ainda que durante a pandemia, quando as aulas precisaram ser remotas, o desafio foi grande.
até porque casos de cyberbullying ficaram mais comuns na sociedade. A gente contou com a ajuda dos próprios adolescentes, né? Eles davam dicas de como a gente devia abordar o assunto. O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola foi criado para alertar sobre a importância de debater esse tipo de tema. É necessário entender que para combater, tudo isso é feito através da conscientização e não da punição. Cláudio é inspetor da Polícia Civil e diretor da Divisão de Proteção ao Estudante. Ele ressalta ainda que nem todo tipo de bullying é considerado crime. Ele tem que ter ao menos 3 características. Ele precisa ser repetitivo e sistemático. Ele é uma agressão que acontece e se prolonga no tempo. Ele precisa ser voluntário. A pessoa que está praticando tem vontade de causar dor e sofrimento à pessoa que está sendo alvo ou vítima do bullying. Existe uma relação de desequilíbrio entre o autor do bullying e o alvo do bullying. A pessoa que provoca o bullying, geralmente ela tem um aspecto físico superior em relação à vítima de bullying. Para os alunos, o tempo mudou. Zoar o colega por alguma situação é grave e pode prejudicar. Depois do intervalo, homem é preso suspeito de há 6 anos abusar sexualmente das 3 filhas menores de idade. E ainda a condenação de Farhad Marvizi, o iraniano que chefiava um grupo de extermínio no Ceará. O iraniano Farhad Marvizi, líder de um grupo de extermínio com atuação no Ceará, foi condenado a 17 anos de prisão. O que levou a essa sentença foi o assassinato de um empresário ocorrido há 12 anos. Não é isso? Isso mesmo, Bianca. Esse fato aconteceu no dia 8 de julho, ali no cruzamento das ruas Padre Valdivino com João Cordeiro. O iraniano é acusado de contratar 2 pessoas para praticar esse assassinato contra o administrador.
O fato é que ele já estava preso por conta de uma tentativa de homicídio a um auditor da Receita Federal. Nessa outra ocasião, ele foi condenado a 20 anos e agora a 17 anos de prisão. O iraniano está recolhido em um presídio federal lá no Rio Grande do Norte. O Farhad Marvizi, ele é considerado aí o líder de um grupo de extermínio e as pessoas, né, que atrapalhavam aí os negócios dele, ele queria tirar do caminho. E essas duas condenações são por esses crimes que um está ligado ao outro. Eu retorno com vocês. Ok, Manuela, obrigado pelas informações. E um homem de 41 anos foi preso em Trairi, no litoral oeste do Ceará, suspeito de há 6 anos estuprar as 3 filhas. Ricardo, como é que esses abusos foram descobertos? Olha, eles só foram descobertos, Alexandre, depois que uma das vítimas mudou o comportamento na escola e depois disso ela acabou confessando para a professora que o pai costumava tocá-la. Como você disse, há 6 anos elas vêm sofrendo com esses abusos por parte do próprio pai. A professora, absorvendo todas essas informações, passou para a mãe e também para o Conselho Tutelar, numa reunião lá. O Conselho Tutelar passou tudo para a polícia, que deu prosseguimento às investigações e descobriu, inclusive, que a filha mais velha, de 19 anos, ela era abusada desde os 13. O nome desse homem está sendo preservado justamente para não expor as meninas. As informações foram passadas para a Justiça, que autorizou que a prisão dele fosse realizada. Aconteceu ontem a prisão desse monstro e a gente espera que ele não seja solto tão cedo, viu, Alexandre? Ok, Ricardo, obrigado pelas informações. Bom, a Polícia Civil realizou na manhã de hoje a 3ª fase da Operação Atroz no combate às organizações criminosas que atuam em Caucaia. Além das prisões de integrantes de organizações criminosas, a polícia apreendeu dinheiro oriundo do tráfico e ainda armas e entorpecentes. A Operação Atroz teve início no dia 22 de setembro do ano passado. Segundo a Polícia Civil, o objetivo é capturar integrantes pertencentes a um grupo criminoso carioca que se instalou no Ceará. Essa operação ela tem o escopo de combater o crime organizado, né? Seguindo aí uma diretriz da Polícia Civil do Estado do Ceará, no sentido de identificarmos, localizarmos e prendermos todos aqueles com envolvimento, principalmente aquelas pessoas de alta hierarquia desses grupos criminosos. A 3ª fase da operação começou ainda na madrugada desta quinta-feira e reuniu 80 policiais civis. Foram realizadas 4 prisões em flagrante e cumpridos 4 mandados de prisão preventiva. Também foram apreendidas 2 armas de fogo. Conseguimos fazer a apreensão de mais de R$20 mil do que a gente entende que é valor da arrecadação do tráfico de drogas executado pelo grupo. Além disso, foi deferido pela vara de organização criminosa o bloqueio das contas bancárias de diversos indivíduos, inclusive dos chefes, assim como o sequestro dos valores. Durante as 3 fases da operação, 32 pessoas foram presas, todas com ligação direta a grupos criminosos com atuação em Caucaia. Ela teve como objetivo a saturação, né, a sufocação, na verdade, tanto física quanto financeira dessas organizações criminosas, através da apreensão, como destacado aqui pelo Dr. Márcio Gutierrez, de mais de R$20 mil de origem ilícita, além de uma grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo de diversos calibres. A Polícia Civil continua nas ruas de Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo do Amarante em busca de integrantes deste grupo criminoso. Sem hora e data para terminar, o objetivo é capturar todos os integrantes desta investigação policial. Nós deixamos bem claro para todos os grupos criminosos de Caucaia que quem chamasse a atenção da Polícia Civil receberia a atenção que estava desejando. Boa noite. Boa noite, até amanhã.